Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos analisar alguns fatos políticos bem recentes no Brasil, sabe? Com foco naquela tensão que parece só crescer entre o legislativo e judiciário. Nossa base aqui são os comentários, umas análises em vídeo sobre a recusa do senador Davi Alcolumbre, né? De pautar o pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes e as reações a isso tudo. Isso. A ideia é a gente destrinchar um pouco os argumentos que essas fontes estão trazendo, entender as possíveis consequências, tanto legais quanto políticas, e, claro, o cenário mais amplo dessa situação, que é bem complexa, né? Com certeza. Então, o estopim de tudo, pelo que as fontes indicam, é a declaração que atribuem ao Alcolumbre. Aquela famosa. Diz que ele reforçou mesmo, nem se tiver 81 assinaturas, ainda assim não pauto. É bem forte, né? Muito forte. E é uma posição que as fontes que a gente viu interpretam como uma obstrução clara, sabe? E um desafio direto às regras do Senado. O argumento ali é que o regimento obrigaria, sim, a levar o pedido para o plenário analisar. E essa atitude, então, é descrita nessas fontes como antidemocrática. Antidemocrática. Acaba pintando o Alcolumbre, na visão desses analistas, claro, como um protetor do ministro Moraes. E essa postura dele, segundo as fontes, não ficou sem resposta, né? Já começaram a pipocar menções a consequências pro próprio Alcolumbre, inclusive pedidos de processo contra ele mesmo e até comparações com o caso lá do Eduardo Cunha. Falam em quebra de decoro, talvez abuso de prerrogativas, com base no artigo 55 da Constituição. Correto, mas é interessante que uma das fontes faz uma distinção técnica. Ela ressalta que, para presidente de comissão, ou mesmo do Senado, o termo não seria bem impeachment. Ah, não? Não, seria destituição da função, por omissão ou por descumprimento dos deveres do cargo, entende? A análise ali sugere que essa recusa em seguir o regimento, se for confirmada, poderia, em tese, justificar um pedido para afastar ele da presidência da comissão, não do mandato de senador. Veja bem. Entendi a diferença. É um detalhe importante. E ampliando um pouco o foco, as fontes também descrevem um clima de frustração na oposição, mas ao mesmo tempo de persistência. Aquela coisa do água mole em pedra dura, sabe? Exato. Mencionam até táticas de obstrução no Congresso. Teve uma que durou 48 horas na Câmara, parece. Mas também apontam como é difícil manter os parlamentares mobilizados para esse tipo de ação prolongada. Pois é, manter a coesão para obstruir é complicado. E nesse cenário de pressão, de negociação, as fontes trazem de novo a questão das emendas parlamentares. Sempre elas. Uma das fontes cita especificamente que o Alcolumbre teria recebido 20 milhões em emendas depois de uma certa votação. E a crítica ali não é só o valor, mas como isso exemplifica para esses analistas o uso da emenda como moeda de troca, né, em momentos-chave. Isso levanta todo um debate sobre a independência do legislativo, a fiscalização do dinheiro. Embora a execução final seja do executivo, a crítica recai sobre o instrumento. E a tensão parece que só aumenta, segundo as fontes. Chega a ter uma dimensão internacional. Sim, mencionam a lei Magnitsky, lá dos Estados Unidos, aquela usada para sancionar quem viola direitos humanos. O argumento que apresentam aqui, ao blindar o Moraes, que essas fontes descrevem como alvo de sanções, o próprio Alcolumbre poderia virar um alvo prioritário para esse tipo de medida internacional. Nossa, e a coisa escala mesmo. As fontes descrevem isso como uma escalada. E tem outro ponto que, nossa, é explosivo, baseado em relatos de uma jornalista que as análises citam. O que seria? Uma suposta ameaça vinda de ministros do STF. Ameaça. É o que as fontes dizem, que eles teriam sinalizado que, se o processo contra um ministro da corte fosse para frente, investigações que estão paradas contra congressistas poderiam ser aceleradas. A expressão usada foi levantar o mercúrio. Levantar o mercúrio, tipo desengavetar processos. Exatamente. Desengavetar ou dar andamento a processos que poderiam complicar a vida de parlamentares. Nas fontes, isso é classificado como chantagem mesmo entre os poderes. Uau! Que acusação grave. Isso leva a gente também para a discussão sobre as regras do jogo, né? Como a própria lei do impeachment. Justamente. A Lei 1079, que é lá de 1950, é apontada numa das fontes como muito vaga.
especialmente no artigo 39, que fala sobre ministros do STF exercerem atividade político-partidária. Mas o que é isso exatamente, na prática? Boa pergunta. Fica muito aberto, né? Muito aberto. E a fonte menciona que existe um projeto de lei para tentar tornar esses critérios mais objetivos, sabe? Definir melhor o que seria uma conduta proibida para um ministro nesse sentido. E olhando mais para frente, para o futuro, as fontes indicam que todo esse episódio acaba alimentando debates maiores, né? Como a discussão sobre o fim do foro privilegiado. Que muitos veem como um instrumento de barganha. Exato. E também a estratégia de alguns setores da oposição de tentar formar uma maioria mais forte no Congresso em 2026 para poder avançar com processos de impeachment que eles consideram constitucionais e necessários. Então, resumindo o que essas fontes estão mostrando para a gente, é um cenário de confronto bem agudo. De um lado, tem alegações de desrespeito a regras internas do legislativo, possível abuso de poder. E do outro lado, segundo essas mesmas fontes, acusações de manobras políticas, uso estratégico de verba pública e até mesmo essas supostas ameaças veladas entre as instituições. E exatamente. A situação que essas fontes descrevem envolve regras de processo, envolve disputas políticas bem intensas, a alocação de recursos públicos e, como a gente viu, até possíveis reflexos internacionais. Diante desse quadro todo, acho que fica uma questão para a gente pensar, né? Independente de quem são os nomes, os cargos específicos, de que forma a maneira como esses impasses, tanto regimentais quanto políticos, são resolvidos ou às vezes não resolvidos, pode acabar impactando a confiança do público na legitimidade e no equilíbrio dos poderes da nossa democracia.